Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Traduz aqui o artigo 5º, uma eficácia plena, o caput, e traduz o princípio da isonomia. Inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, eficácia plena. Inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, eficácia plena. Inciso 3, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, eficácia plena. Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, traduz também uma norma de eficácia plena. O inciso 1, que diz homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, é uma norma de eficácia plena e traduz a igualdade formal. O inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, é uma eficácia plena. Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7º, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, eficácia contida. Inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Traduz uma norma de eficácia contida e aqui o inciso 8º traduz a escusa de consciência. O inciso 9º, é livre a expressão da atividade artística, intelectual, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Traduz uma norma de eficácia plena. O inciso 9º, recapitulando, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, eficácia plena. Inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, é uma norma de eficácia plena. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, eficácia contida. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, eficácia contida. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, eficácia contida. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, eficácia contida. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, eficácia contida. Inciso 12. É plena a liberdade de associação,
para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 13, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 18, a criação de associações na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Já o inciso 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, eficácia plena. Inciso 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Eficácia plena. E o inciso 24 traduz o Instituto da Desapropriação. Inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Eficácia contida, aqui é o Instituto da Requisição Administrativa. O inciso 24, recapitulando, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Eficácia contida, o Instituto da Desapropriação. O inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Eficácia contida, requisição administrativa. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Eficácia contida. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei eficácia limitada. Na maioria das questões, meu guerreiro e minha guerreira, ou dos incisos, quando tem nos termos da lei, traduz eficácia limitada. Não é 100%, mas na dúvida, viu, nos termos da lei, eficácia limitada. A linha A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. A linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, o inciso 28 estratégico traduz norma de eficácia limitada. O inciso 29, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, norma de eficácia limitada. Inciso 30, é garantido o direito de herança, eficácia plena. Inciso 31, a sucessão de bens de estrangeiros situados num país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Inciso 32.
O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, traduz norma de eficácia limitada. Na maioria das vezes, quase 100%, na forma da lei, é norma de eficácia limitada. Inciso 33. Todos têm direitos a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, eficácia limitada, porque tem ali o ressalvadas e traduz norma de eficácia limitada. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, eficácia plena, e traduz o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eficácia plena, e traduz o princípio da segurança nas relações jurídicas. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurado. A linha A, a plenitude de defesa. B, o sigilo das votações. C, a soberania dos veredictos. E D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Recapitulando o inciso 36, porque diz: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, eficácia plena, traduz o princípio da segurança nas relações jurídicas. Já o inciso 37 diz: não haverá juízo ou tribunal de exceção. O inciso 38 diz: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe dê a lei assegurados. A linha A, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É uma norma de eficácia plena e traduz o princípio da anterioridade, mas também traduz o princípio quando diz não há crime sem lei, princípio da legalidade. Anterior, princípio da anterioridade, nem pena sem prévia combinação legal, traduz também o princípio da reserva legal. Nesse inciso 39 tem três princípios: princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da reserva legal. É uma norma de eficácia plena. Recapitulando: não há crime sem lei, princípio da legalidade anterior que o define, princípio da anterioridade, nem pena sem prévia combinação legal, princípio da reserva legal. Inciso 39, eficácia plena estratégico. Inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, traduz o princípio da irretroatividade. Meu guerreiro e minha guerreira, a regra é o princípio da irretroatividade. Exceção, salvo para beneficiar o réu. Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, guarde bem, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitir. Despenco nas provas o inciso 43 que diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. O inciso 44.
constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Também despeco nas provas. Guarde bem o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Traduz aqui o princípio da personalidade da pena ou intranscendência ou responsabilidade pessoal, despeco nas provas, o artigo 45 que diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Traduz aqui o princípio da personalidade da pena ou intranscendência ou responsabilidade pessoal. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Recapitulando, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A linha A, privação ou restrição da liberdade. B, perda dos bens. C, multa. D, prestação social alternativa. E E, suspensão ou interdição de direitos. Inciso 47. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. B, de caráter perpétuo. C, de trabalhos forçados. D, de banimento e ecruez. Guarde bem o inciso 47, que diz: não haverá penas de morte, é a regra. Não haverá penas de morte, é a regra. Agora, exceção, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Traduz aqui o princípio da individualização da pena, recapitulando o inciso 48, que diz: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Traduz aqui o princípio da individualização da pena. Inciso 49. E assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Traduz aqui uma eficácia limitada, despenco nas provas, recapitulando o inciso 51, que diz: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, eficácia limitada. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Traduz aqui o princípio do juiz natural ou do promotor natural. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Traduz o princípio do devido processo legal. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Traduz aqui eficácia
eficácia plena e o princípio da proibição de provas ilícitas. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Traduz aqui a eficácia contida e o princípio da presunção de inocência. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Traduz aqui eficácia contida. Inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigir. E traduz aqui eficácia contida. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Traduz aqui uma eficácia contida. Explico nas provas também o inciso 61 que diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Eficácia contida. Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Traduz aqui norma de eficácia contida. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Traduz aqui uma norma de eficácia plena. Despeito nas provas os remédios constitucionais e especificamente o inciso 68 que diz: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em suas liberdades de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Eficácia plena. O inciso 69 diz: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparada por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Também despencos na prova o mandado de segurança. Traduz norma de eficácia plena, o inciso 69 que diz: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O inciso 70 traduz também o mandado de segurança que diz: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado, a linha A, por partido político com representação no Congresso Nacional, a linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Despencos na prova o inciso 70, que diz: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional, e a linha B, organização sindical, entidade de classe
ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Traduz aqui uma norma de eficácia plena um mandado de injunção e é qualquer cidadão. Recapitulando o artigo 71 que diz: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Pode ser qualquer cidadão, traduz aqui uma norma de eficácia plena. Já o inciso 72 diz: conceder-se-á habeas data, também uma norma de eficácia plena. A linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E a linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Guarde bem o inciso 72, porque diz: conceder-se-á habeas data, norma de eficácia plena. A linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E a linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O inciso 78, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O inciso 78 traduz aí, o inciso 73 traduz aí o Instituto da Ação Popular. O inciso 74, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inciso 75, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inciso 76, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Traduz aqui uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. A linha A, o registro civil de nascimento, e a linha B, a certidão de óbito. Explico nas provas o inciso 76 que diz: são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A linha A, o registro civil de nascimento, e B, a certidão de óbito. Traduz aqui a eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Inciso 77, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Traduz aqui uma norma de eficácia limitada, porque eu disse, na maioria das vezes, quando você se esquecer, viu, na forma da lei, é uma norma de eficácia limitada. Então, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania, eficácia limitada. Inciso 78, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Antes, meu guerreiro e minha guerreira, era só 78 incisos, mas em 2022, pela emenda constitucional número 115, foi incluído o inciso 79. Então, essa leitura estratégica dos artigos estratégicos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil está atualizada. Então, o inciso 79 diz: é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive os meios digitais. Traduz aqui uma norma de eficácia limitada. Então, o inciso 79, atualização em 2022, emenda constitucional número 115 diz: é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, norma de eficácia limitada. O parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Despenco nas provas esse parágrafo 3º do artigo 5º que diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. O parágrafo 4º diz: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Meu guerreiro e minha guerreira, no próximo vídeo vou fazer a leitura estratégica e esquematizada dos artigos que mais despencam nas provas do capítulo 2, que trata dos direitos sociais. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o teu joinha e compartilha para que esse vídeo possa alcançar milhares de vidas que estão precisando. Continue firme e forte no seu sonho, você vai vencer. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, labutando, plantando uma boa semente. No tempo certo você vai colher excelentes frutos. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo do capítulo 2 dos direitos sociais da leitura estratégica esquematizada, que mais despencam nas provas os artigos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Força e honra e amém.